A paz do Senhor a todos. Estamos aqui numa live para a lição de número 9, Ministério da Unidade Revelada. O texto áureo, qual noutros séculos não foi manifestado o Filho do Homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. A verdade prática diz assim: Deus revelou o ministério e esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Capítulo 13, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como foi este ministério manifestado pela revelação, como acima e em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis receber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participante da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo, nosso Senhor, no qual temos ousadia, acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Nós estamos falando de um comentário, de uma revista muito boa, porque vai falar sobre o que é mistério. Mistério é aquilo que está oculto, aquilo que alguém pode revelar no futuro. Mas desde o princípio, Deus fez o homem para adorar, para tê-lo. E ele já tem tudo formado. Ele não tem um segundo plano, ele não tem um plano B. O plano dele é reto, justo e certo. Vamos à introdução dessa palavra. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do ministério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado à nova aliança e como foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. No começo, o Evangelho ele foi lançado para quem? Para o povo hebreu, ali na aliança onde Abraão recebeu de Deus a sua missão, e ele cumpriu a sua missão. De lá para cá, veio se desenrolar uma história bíblica, até chegar Moisés, onde ali surgiu as leis mosaicas. E por aí, o povo hebreu é o que comanda e tem o acesso ao Pai, pelos sacerdotes e pelos seus profetas. E desta forma, o povo gentil não tinha como achegar a Cristo, achegar a palavra de Deus. Eles sabiam disso, entendiam e conheciam a palavra de Deus. Mas o povo de fora não. A não ser que esse povo de fora que viesse fosse adotado por um deles e seguisse o ritual deles. O ministério oculto no Antigo Testamento. Conceito bíblico.
O conceito bíblico dessa doutrina indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Isso nós podemos ver que Paulo escreveu esta carta aos Efésios, e Efésios, onde é situado esta igreja, tinha uma deusa chamada Diana, e ali todos cultuavam essa deusa. Quando eles chegavam ali, eles faziam aquele seu culto, aquele seu ritual. Oh, quão misteriosa essa deusa, o que será que ela tem para nós? E ali tinham os sacerdotes dessa deusa, e as pessoas iam e confiavam a eles certas coisas. Quando queria saber alguma coisa, perguntava a essa deusa. Mas veio o apóstolo Paulo pregando o verdadeiro evangelho. Lógico, depois que ele se converteu ao cristianismo. Aí ele veio explicar a Efésios, ao povo de Efésios, qual é o verdadeiro Deus. Seguindo a lição, nós vamos olhar aqui o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde as outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor inconstitucional. Noutros séculos não foi manifesto como agora. A expressão como indica, no Antigo Testamento, esse ministério não foi dado a conhecer tão claramente como agora é. Ou seja, as pessoas do Antigo Testamento tinham os sacerdotes, tinham os profetas, tinham os juízes, e esses que julgavam tudo que era certo e que era errado, e tinham acesso a Deus. Não eram todos que tinham. E a única etnia era o povo hebreu que tinha isso. Ministério do profeta da Antiga Aliança. O escritor do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Eles fizeram menção delas em Isaías, o capítulo 49, versículo 6. Esse capítulo e esse versículo vai mensurar como foi feito para que isso acontecesse. Isaías diz assim, 49, versículo 6. Disse mais, pouco é que seja o meu servo, para que restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para que seres minha salvação até a extremidade da terra. Ou seja, isso aqui corrobora com o que está escrito aqui na lição, pois ele corrobora nesse versículo, que não era só para os judeus, mas também para os gentios. Mas como o ser humano, a gente conhece, é falho, ele tem a ter o seu eu, o egoísmo só para mim, eu quero, é meu. E o povo de Israel não foi diferente, eles pensavam que era só para eles. O alto, o eu, o ego, foi corroendo e eles pegaram isso para eles e pensaram que era só para eles. Mas Deus não tinha isso desde o começo, era para todo o povo. Vamos para o tópico 2, o ministério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é ênfase paulina acerca do ministério revelado ao apóstolo e aos profetas. Revelados a Paulo, ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo ataca a sua condição de prisioneiro, o processo em sua vocação com que lhe foi esse ministério manifestado pela revelação. Ou seja, ele, mesmo ele tendo estudado aos pés de Gamaliel, ele tinha e sabia a convicção o encontro que ele teve com Cristo a caminho de Damasco. Ele entendeu que Cristo era a salvação. Tanto é que ele sabia com quem ele estava falando, porque ele falou, Senhor. Quando Cristo fala, por que me persegues? Ele já entendeu que era o Senhor. Ele falou, é Deus, é o Mashiach, que eles procuravam tanto. Eu encontrei. E aí ele começou a entender o que Cristo queria com ele. Muitas pessoas têm um engano de que Paulo não sabia, mas ele sabia. Ele estudou aos pés de Gamaliel, estudou
a Torá, estudou os profetas e sabia muito bem da história de Israel. Por isso ele já conhecia e sabia que era Cristo quando apareceu para ele. Lógico, todo o seu conhecimento ali caiu por terra, porque ele viu que não era só o conhecimento, que ele teria que ter um encontro real com Cristo, assim como nós hoje. Quem não tem um encontro real com Cristo não consegue entender as Escrituras, não consegue compreender qual a magnitude da salvação, não consegue compreender qual a magnitude do céu, não consegue compreender absolutamente nada. Pensa que é apenas uma vã lição, um vão, e vai nesse embalo aí de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas quem tem um verdadeiro encontro com Cristo, a vida muda, vai mudando, assim como foi a de Paulo. Vamos falar da magnitude do ministério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Como está em Gálatas, Efésios e Colossenses. Gálatas 3, 28, Efésios 3, 6, como já lemos na nossa leitura, e Colossenses 3, 11. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são eleitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejou desde o princípio. Esse é um credo da Igreja Assembleia de Deus, que o Deus Todo-Poderoso já tinha tudo isso inciso na nossa história, na história da humanidade. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, isso já estava na mente de Deus. Por isso, no começo eu falei, não há um segundo plano, porque Deus já tinha. Lá em João, capítulo 1, Deus é bem claro, João foi claro a receber isso de Jesus. Olha, no princípio, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é este verbo? É Cristo ou o Mashiach, como queiram. Nós vamos falar agora no terceiro tópico, que é o mistério pré-estabelecido por Deus. O que é esse ministério pré-estabelecido por Deus? Ele foi estabelecido na antiga aliança até chegar a Jesus Cristo. Sem um testamento, sem uma morte, não se abre um testamento. Um novo testamento se abriu, uma nova aliança, pela morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. Quando isso acontece, abre-se, rasga-se o véu de alto a baixo e nós temos livre acesso. O que é esse livre acesso? Você começa a conhecer a Deus, e isso nós precisamos aceitar. Porque o Espírito Santo não é como o ladrão, que chega arrombando, arrebentando. Ele chega suave, bate a sua porta, fala, deixa eu entrar. Se você deixar entrar, ele vai fazer morada, e você vai ser um conhecedor da palavra de Deus, e vai ter um futuro bem melhor do que os que não deixam ele entrar adentro. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Por que riquezas insondáveis? É como eu falei, o Espírito Santo entra e faz morada e as pessoas vão ter uma vida bem melhor do que tinham. Lógico, se seguirem a Cristo até o final. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, os ministérios desse século esteve oculto em Deus que tudo criou. Que significa, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempos oportunos. Como em Pedro. Em Pedro, 1 Pedro 1,20, indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestado segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino a ser executado por intermédio de Cristo. Então,
Sempre teve, sempre Deus tem o controle de tudo. Sempre o Deus Trino tem o controle de todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele tem ciência, conhecimento de tudo ao mesmo tempo. Não como nós que somos, temos a vida cronológica, ele é o contrário, a dele é kairos, é uma vida diferente, é um tempo diferente. Para ele tudo é presente, tudo é passado, tudo é futuro, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós temos essa cronologia, nós temos tempo de nascer, crescer e morrer. Deus é eterno, não nasceu, sempre existiu e nunca morrerá. Plano divinamente pré-estabelecido. O plano divinamente pré-estabelecido surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido. Então Deus nunca vai ser pego de surpresa. Jamais. Deus sempre vai estar no controle. Nunca sai do controle. Até mesmo nesses tempos que nós vivemos de pandemia, nós podemos entender que não teve culto, mas nós em nossas casas podemos o quê? Refletir sobre isso. O mundo vinha vindo numa frenesi. Era tudo para ontem, aquela correria. Veio o vírus através de um ser humano, não sei de como, o que aconteceu, a gente não pode falar aqui porque nós não temos certeza de nada. Nem mesmo o cientista tem certeza de como esse vírus surgiu e como vai ser essa vacina. Parou por um bom tempo. Todo mundo vinha naquela correria. Hoje nós vemos que está mais devagar. Principalmente para nós, os estudantes da Palavra de Deus, um tempo de reflexão, nós podemos ler com mais calma, podemos viver um tempo mais calmo. Mas Deus nos deu essa oportunidade. Nós vamos aos questionários a respeito desta lição. Qual o significado da palavra mistério? A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta e indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, como em Efésios 3:3. Segunda questão. O que indica a expressão como? A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. Foi desvendado pelo Espírito Santo. 3. O que Paulo destaca na abertura do capítulo 3 de Efésios? Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, como lhe foi este ministério manifestado pela revelação. O que é mistério revelado? Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Por quem o ministério agora deve ser anunciado? Tal ministério agora deve ser anunciado pela própria igreja, conforme o desígnio divinamente pré-estabelecido desde a eternidade. Ou seja, nós somos os locutores, os que vamos fazer esse evangelho espalhar para o mundo. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo. Amém.